Há uns 20 anos atrás, eu fiz uma cirurgia de endometriose. Depois dessa cirurgia, eu precisei tomar uma injeção que, na época, vou contar isso para vocês, na época, 20 anos atrás, aproximadamente, deve ter, talvez tenha entre 17 e 20 anos atrás. Naquela época, essa injeção, ela custava R$ 1.200. R$ 1.200 há 20 anos atrás. E aí, o médico me passou uma prescrição dessa injeção, eu precisava tomar, era importante. Ele me passou a prescrição dessa injeção e falou: olha, Carla, eu vou te dar essa prescrição, porque de repente, é raro conseguir, mas de repente você consegue gratuito pelo Ministério da Saúde. Ele me deu a prescrição, tal, e eu fui lá no Ministério da Saúde e, de verdade, eu consegui a injeção de graça, sem pagar nem um centavo por ela. Bom, no dia que eu tinha recebido a receita médica, tinha uma paciente que também tinha feito a mesma cirurgia que eu, sentada ao meu lado, esperando ser atendida pelo médico. E eu tinha acabado de pegar a receita, sentei do lado dela, ela olhou assim, eu me lembro até hoje o nome da injeção, se chamava Zoladex. Esse negócio ficou tanto na minha cabeça que eu lembro do nome dela até hoje, Zoladex. E a senhora sentada do meu lado olhou viu que eu estava com a receita, esperando a atendente passar o carimbo lá e tal, as coisas que tinha que fazer. Ela virou para mim e falou assim: o doutor te receitou a Zoladex também? Eu falei: receitou. Ela falou: minha filha, coitada de você, eu sofri para tomar essa injeção. Eu sofri horrores para tomar essa injeção. Foi a pior injeção da minha vida. Você sabia que para tomar essa injeção, você precisa ir até um consultório médico. Você precisa estar deitada numa maca para tomar a injeção, porque você não dá conta de tomar ela em pé. E eles têm que aplicar em você e esperar pelo menos 1 hora para você se sentir bem, para você sair. Ela dói horrores. Bom, saí dali já muito impressionada pela experiência dela, né? Fui lá, consegui receber a medicação, me marcaram para buscar a medicação 15 dias depois. 15 dias depois, eu volto e me falaram assim: olha, você tem que trazer uma caixinha de isopor para colocar a injeção dentro, quando você vier buscar. Aí eu falei: beleza, né? Fui lá, comprei, sabe aquelas caixinhas de isopor mesmo, do tamanho de uma caixinha, do tamanho de uma seringa, né? Pequenininha assim. Comprei a caixinha de isopor, já um pouco com medo, porque a experiência da coleguinha lá não tinha sido boa, né? Aí tá, fui para a fila. Comprei a caixinha de isopor e fui para a fila. A fila, só para vocês terem uma ideia, porque era do Ministério da Saúde, então eram muitos medicamentos que eles davam de graça, a fila subia 4 andares para cima. Era nas escadas. Entrei na fila e, para minha falta de sorte, estava do meu lado, eu com a caixinha de isopor na mão, e tinha uma outra senhora junto comigo na fila também, na minha frente. Só que ela não estava com uma caixinha de isopor na mão. Ela estava com uma caixa de isopor que coloca cerveja. Sabe aquelas bem grandonas? Né? Desse tamanhozão assim, ó, que você coloca a cerveja dentro. Quem já viu essas caixas de isopor? Né? Que é no formato da garrafa da cerveja. É desse tamanho. Né? Bem grandona. Aí a senhora olhou para mim e falou assim, me viu com aquela caixinha desse tamanho, ela olhou para mim e falou assim: por acaso você vai pegar a injeção chamada Zoladex? Eu falei: sim. Com essa caixinha? Ela olhou para mim: com essa caixinha? Eu falei: é. Ela falou: não, tem que ser essa aqui, ó.
e me mostrou a dela, que era o isopor para uma garrafa de cerveja. Eu botei a mão na cabeça e falei, como assim? Ela falou, tem que ser essa. Nessa caixinha não vai caber. E ela me explicou, olha, você vai descer aqui, na esquina tem uma loja de isopor, vai lá, compra, guarda o seu lugar e volta. Gente, eu já saí com a perna balançando, né? Eu já saí sem força na perna para ir buscar a bendita da caixa de isopor tamanho cerveja. Desgostei, né? A perna balançou, eu comecei a suar frio. Falei, que injeção é essa? Que tem que pegar numa caixa de isopor desse tamanho? Fui lá, comprei a bendita isopor para colocar cerveja, aquela coisa toda. Voltei para a fila. Voltei para a fila. A senhora tinha guardado o meu lugar. Pronto, cheguei no guichê. Entreguei tremendo já estava tremendo. Entreguei a caixinha lá, a caixinha, entreguei lá. Aí a moça foi lá para dentro. Eu não consegui ver a injeção. A moça foi lá para dentro, voltou e falou para mim assim, e já voltou com ela dentro da caixa já fechada. Falou para mim assim, senhora tem que tomar isso dentro de 40 minutos, senão vai perder a validade. Eu falei, pois não. Peguei aquele bebê, aquilo já era um bebê, né? Peguei aquele bebê no colo, peguei um ônibus e vim em direção à minha casa. E eu olhava para aquele bebê, daquele tamanho, e falei, suando frio, horrores, e falei, meu Deus. E a mulher também, que me deu a dica de pegar a caixa de isopor, também falou horrores, do tanto que ela sofreu para tomar aquela injeção, do tanto que foi horrível, do tanto que doeu, do tanto disso, daquilo, que ela teve visão turva, que ela quase desmaiou, que a dor é insuportável, e parará, parará, parará. E eu vim naquele ônibus pensando nisso tudo. Eu vou confessar para vocês. Eu fiquei com tanto pavor que eu pensei em jogar a, a caixa de isopor para o lado de fora da janela do ônibus. Só que a minha consciência não deixou, que eu pensava assim, é uma injeção de R$ 1.200. Como que eu vou jogar esse negócio fora? Vou com a cara e a coragem e vou tomar isso, né? Vou com a cara e a coragem e vou tomar. Aí vim no farmacêutico, que é um farmacêutico que é de gerações na nossa família, né? A gente conhece eles há muitos anos. Eu chamava Jorge, faleceu tem pouco tempo. Eu chamava Jorge, falei, Jorge, do 11 eu já fui direto para ele, né? Falei, Jorge, eu tenho que tomar essa injeção. É essa aqui, me ajuda. Me disseram isso, 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 parará, parará, parará. Ele é um profissional de 40 anos de trabalho, quase 50. Ele falou para mim, Carla, nunca apliquei essa injeção. Senta lá que eu vou dar uma olhada. Pronto. Aí eu sentei. Quando ele abriu a caixa, o que era, que eu já sei que vocês estão aí curiosos, né? Quando ele abriu, por que precisava ser aquela caixa grande? É porque a injeção era fininha mesmo, mas ela vinha com o êmbolo já puxado. Então ela ficava mais comprida, porque o êmbolo dela estava puxado. O conteúdo do líquido era mínimo. Era isso aqui, gente. Ó. Era uma coisa muito pequenininha, o líquido. Muito pequenininha. Mas a agulha... A agulha eu guardei por 5 anos, só para mostrar. A agulha era cavalar. Era uma coisa absurda aquela agulha. Quando eu olhei a agulha, foi onde eu me assustei, né? Na agulha eu me assustei. Então o Jorge virou para mim e falou assim: você prefere que eu aplique em você a injeção com você sentada ou com você em pé? E eu disse para ele: preferível estar sentada, porque se eu tiver todos aqueles trimeliques que me falaram, eu já estou sentada. Então, sentei na cadeira, o Jorge leu a bula, como é que aplicava, aquela coisa toda. Eu me assentei na cadeira
Ele pegou uma parte aqui da minha barriga, né? E foi na barriga que ele aplicou. Tá, aplicou a injeção. Gente, sem mentira nenhuma, a agulha era mais ou menos, até aqui, ó. Esse tanto aqui, ó. Era a agulha. Eu guardei essa agulha por uns 5 ou 6 anos. Era muito grande. A Alessandra, minha amiga que está assistindo aqui, que trabalha na área da saúde, eu acho que nem ela nunca deve ter visto uma agulha desse tamanho. E grossa, muito grossa. Tá, quando ele aplicou a injeção. Eu não senti nada. Foi uma injeção comum, uma injeção normal, né? Aquela dor normal de uma aplicação comum. Aí eu falei, Jorge, vou ficar sentada. Ele aplicou e falou, pronto. Eu falei, já? Ele falou, já. Eu falei, então vou ficar sentada aqui uns minutos, né? Porque me falaram que eu vou suar frio, me falaram que dói demais, me falaram que eu vou desmaiar, me falaram isso e aquilo, aquilo. E eu fiquei sentada lá uns 10 minutos esperando isso tudo acontecer. Depois de 10 minutos, eu não suei frio, eu não tive dor, eu não desmaiei, não aconteceu nada. Aí eu disse para ele o seguinte: ó, Jorge, já tem 10 minutos, eu não senti nada, eu vou embora para casa, mas como que eu vim embora para casa? Eu vim embora para casa, que a farmácia dele era muito perto da minha casa, no mesmo quarteirão. Então, eu vim embora para casa segurando nas paredes dos muros dos vizinhos. Por quê? Se eu tivesse qualquer mal súbito, eu estava segura. Vim de lá para cá, nada. Esperei mais 1 hora, nada. Esperei mais 2 horas, nada. Falei, daqui a pouco vai começar, né? Os sintomas, nada. Nem um dia depois, nem o dia seguinte, nem na semana seguinte, dia nenhum eu tive nada. Resultado. Resultado, né? Muitas vezes nós somos acorrentados até mesmo pela experiência do outro. Pegou aí o mistério? Muitas vezes nós somos acorrentados pela experiência do outro.